No Pantec é sempre um papo relevante sobre startup, empreendedorismo e inovação. E hoje eu estou com o Bruno Soares. O Bruno é o fundador da Feeds, uma empresa do ecossistema local que começou em Floripa e fez uma venda bem relevante para TOTOS. Bruno hoje é mentor, ajuda novos empreendedores a seguirem a mesma jornada de sucesso que o Bruno teve. Teve muito quilômetro rodado para conseguir construir a Feeds, mas o Bruno está cada vez melhor. Marido da Fernanda, pai do Vicente e um cara que vai ajudar muitos empreendedores do nosso ecossistema a trilhar o mesmo caminho de sucesso que ele criou lá na Feeds. É o Pantec fazendo história na Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Eu sou o Leandro Piazza, continuo aqui mais uma vez num papo sobre empreendedorismo, startups e inovação. Papo que eu sempre recebo alguém muito fera. Isso tudo acontece por conta do apoio de todo mundo que está aqui com a gente. Águia Leão, Softcom e a 49 Educação. Para quem não conhece, a 49 Educação é uma agência de inovação. Todo mundo precisa melhorar, toda empresa tem um gargalo de crescimento. E como é que você resolve esse gargalo? Inovando. Seja para construir produtos, seja para construir uma máquina de venda, captar investimento, aonde que está doendo no dia a dia da tua empresa. É aí que a 49 Educação vai atuar e vai te ajudar a destravar o crescimento do teu negócio. E bora lá, vou continuar aqui com o Bruno para mais 49 minutos de papo aqui no Pantec. Brunão, nessa trajetória, assim, cara, eu sei que com 2 anos de idade você veio parar em Floripa e conta, você é cria do ecossistema de Florianópolis? Total. Em vários sentidos, inclusive, né? Cresci aqui, apesar de ter nascido em Porto Alegre, cresci aqui, estudei aqui, e sou cria, gosto de falar que sou cria da Digitro aqui, né? Na minha época, isso em 2008, 2009, quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, era uma das maiores e melhores empresas para se trabalhar. Total. Entrei como estagiário, fiquei 5, 6 anos lá dentro, saí como analista, fui trabalhar em outras áreas e sempre me envolvendo tanto com as empresas daqui, que me ensinaram muito, quanto com esse ecossistema de empreendedores bem-sucedidos que a gente tem aqui na Ilha da Magia. Que legal, cara, que legal. Então, primeiro já agradecer por toda a contribuição. Veio pra cá, fez história. Cara, a Digitro realmente uma empresa que marcou aqui, acho que toda uma geração que trabalha com tecnologia. O Faraco você chegou a trabalhar com ele? Eu era muito júnior pra me relacionar com ele, mas tava lá. E cara, o que você mais aprendeu dentro da Digitro? Muita coisa, né? Desde as melhores práticas, na época eu trabalhava com desenvolvimento de software. Na verdade, entrei na Digitro como estagiário de suporte. Legal. Então, relacionamento com o cliente, ouvir, entender a dor do cliente. Olha como os pontos vão se conectar lá na frente, né? Para mim, um dos maiores diferenciais da Feeds, sei lá, 15, 18 anos depois de ter sido estagiário de suporte lá na Digitro, é ouvir o cliente de forma atenta e entender de fato qual que é a dor daquele cliente, né? Então são coisas que tu vai aprendendo, aquilo vai te dar maturidade, cliente reclamando no ouvido, gritando e tudo mais. Isso vai te dando maturidade profissional que eu acho que eu fui conseguindo conectar e moldando para onde eu queria chegar lá no futuro. Então já tem um spoiler aqui que a Feeds começou muito com o DNA lá de aprendizado da Digitro. Legal. Ô Bruno, e me conta uma coisa, assim, como é que você se descobriu um empreendedor? Isso foi uma dúvida durante muito tempo na minha cabeça. Eu tinha uma dúvida durante algum tempo de vou seguir uma carreira executiva ou vou empreender. E eu tive vários projetos assim, em paralelo com os meus empregos, né, com os meus trabalhos. E ao momento que eu fui galgando essa trajetória mais executiva de ir para cargos de liderança, coordenação, gestão e tudo mais, sempre ficava essa pulguinha atrás da orelha de, cara, será que um dia eu vou ter coragem e junto com isso uma oportunidade e sorte, enfim, de conhecer pessoas certas na hora certa, um problema, enfim. E eu fiquei com isso na cabeça, mas como eu tinha essa dúvida, eu fiquei trilhando essa carreira executiva até que chegou uma oportunidade lá em 2018 que eu resolvi me jogar e empreender com a Feeds, né, que ela nasceu em 2018. Mas eu tive vários projetos paralelos até lá, que ninguém vai lembrar dos nomes, ninguém conheceu os nomes, mas que também
fazem parte dessa trilha de aprendizado para chegar no momento da Feeds. Eu gosto de falar que a Feeds foi fundada por mim e pelo Gabriel. Não era assim, dois jovens que saíram da faculdade, meteram louco e foram lá empreender, né? O Gabriel tinha muita experiência na área de marketing digital, ele tinha uma agência de marketing digital durante 10, 12 anos. E eu trabalhei 15 anos no mercado de tecnologia, começando pela Distro, mas depois trabalhei em outras empresas também. Então a gente conectou esses dois mundos para fundar a empresa. Que legal, cara. Agora deixa eu entender, assim, porque a Feeds, ela foi atuar num setor de gestão de pessoas, de RH. Você já tinha passado por setor de RH? Quanto que você conhecia desse mercado e por que você resolveu empreender nesse mercado? Eu não tinha nenhum background em RH, mas eu tinha um background em gestão, liderança, boas práticas de gestão dentro das empresas, né? Eu sempre fui, gosto de falar que eu sou meio nerd, assim, de estudar. Se eu tenho uma dor, eu vou lá, procuro os livros, procuro as maiores referências. Sou uma pessoa que não tem vergonha de pedir mentoria também, então de pedir ajuda e aprender com outras pessoas. Isso ajudou bastante a minha carreira, desde que eu estava trabalhando em outras empresas, mas principalmente depois que eu fundei a Feeds. Legal. Então, eu juntei esse background da minha experiência como gestor com essa questão dos estudos, os livros, né? Desde, sei lá, Drucker, Porter, e enfim, né? Depois veio um pouco da história da Intel, que me conecta com os OKRs também. Legal. Enfim, vai conectando essas histórias. Mas talvez o ponto final aqui seja que no momento que eu decidi fundar a empresa, eu estava trabalhando numa empresa também aqui de Florianópolis, chamada Agora Sistemas, onde eles trabalham com ponto eletrônico. Uhum. E eu era um gestor de uma grande equipe lá dentro da empresa, e a empresa trabalhava no ramo de RH. Então eu comecei a entender mais do mercado de RH. O que se vende para o mercado de RH? Qual que é o tamanho do mercado? Porque quando você está de fora, parece que o dinheiro está sempre nas mesmas áreas. Ah, não, só tem dinheiro no comercial, tem dinheiro no marketing, mas não entende exatamente onde é que tem as oportunidades. E lá dentro eu enxerguei. Legal. Né? Quanto é que se paga por colaborador, até a questão do modelo de negócio, se paga por colaborador, se paga por uso, enfim. Tudo aí a gente foi conectando esses pontos e aí eu conectei essa bagagem de gestão, liderança com a minha necessidade como gestor naquele momento e mais essa compreensão nova para mim naquele momento de conhecer o mercado de RH. Então acho que esses foram os pontos que trilharam a gente. Não, beleza, acho que estamos num timing legal de empreender. Boa, vamos começar a provocação típica aqui do Pantec. Tem fundador que é da área, o cara que viveu a vida inteira em RH e empreende em RH, e tem o fundador que não é da área, mas ele encontra uma maneira de disruptar. Qual tem mais sucesso? Olha, eu não sei qual que tem mais sucesso, mas eu gosto mais normalmente quando a pessoa não é da área, né? Tem uma frase que eu gosto, que é o seguinte: quando tu pergunta para um especialista se algo é possível fazer e ele fala que sim, provavelmente ele está certo. Mas quando tu pergunta para um especialista se algo é possível fazer e ele fala que não, provavelmente ele está errado. Muito bom. Porque ele está muito enviesado da forma que ele sabe construir aquilo, né? Então, eu levei isso para o RH. Muito que bom. Eu não tenho nenhuma tradição de RH, eu tenho dores de negócio, em massa, são vários colaboradores, vários gestores e tudo mais, mas a premissa de uma empresa é resolver dores de negócio, dores de mercado. Então, com essa visão, quais são as melhores práticas de gestão de pessoas? Tanto é que a gente demorou um tempão para ter uma avaliação de desempenho tradicional, porque eu não achava naquele momento, não acreditava naquele momento, que essa seria a melhor forma de resolver esse tipo de dor. Então, eu acreditava que era através das one-on-ones, por exemplo, que foi uma das primeiras ferramentas que a gente fez, para garantir que o gestor, o líder, o liderado, eles se relacionassem com maior frequência, não para cobrar a tarefa, mas para se conectarem melhor e entenderem mais do futuro, do trabalho, né, desse relacionamento entre líder e liderado. Eu sou de uma época, tu também é, e graças a Deus, acho que isso mudou recentemente, na última década, que o meu chefe só falava comigo, era para cobrar ou para pedir coisa. Não era para te entender, não era para falar de carreira, não era para te desenvolver, Total. Certo? Então, eu acho que essa dinâmica entre líder e liderado evoluiu muito nos últimos 10 anos e a plataforma da Feeds veio para ajudar a acelerar essa mudança. Cara, eu acho bem curioso isso. Eu fiz um processo de trainee numa grande empresa, assim como você foi desenvolvendo a sua carreira lá dentro da Digitro. E no processo de trainee, eu fui treinado a não aparecer. Eu sou mais velho que você, eu tenho 45 anos de idade
E aí eu cresci, eu saí de trainee e fui gerente mais novo de um grande grupo com muitos colaboradores. E, cara, e uma das formações que eu tive de comportamento executivo era o seguinte, olha, o acionista vai aparecer, o conselheiro vai aparecer, o diretor vai aparecer e você não vai aparecer, porque não aparecendo você vai ser lembrado. Hoje em dia, com as redes sociais e com esse empoderamento do colaborador, o colaborador ganhou voz. Ele pode hoje trazer para dentro da empresa problemas que ele está vivendo na vida pessoal. Algo que eu fui enfaticamente proibido de fazer no meu trainee. Nas redes sociais, a gente vê ícones, pessoas de mercado que desempenham muito bem. O atual CEO do iFood era um cara que ele já era influenciador na rede social. Cara, é isso mesmo, as empresas mudaram, elas dão voz de fato para a ponta, elas estão interessadas de fato no que acontece fora das 4 linhas da empresa. Que mundo a gente vive hoje no RH? Vai depender muito da cultura da empresa, do que ela quer fazer. Mas se a gente olhar para as empresas de tecnologia, eu acredito que a grande maioria optou para dar voz para o colaborador, sim, mas não porque ela é boazinha. Não porque ela acredita que simplesmente ouvir mais é bom só para o colaborador. É porque ela entendeu que ouvir o colaborador é bom para ela também. Porque para você ter colaboradores alinhados, você precisa ouvi-los. Uhum. Até porque se alguém começa a falar muita coisa ruim, tu sabe que aquele colaborador está desalinhado. Uhum. Tem gente que começa a reclamar sempre das mesmas coisas, as equipes estão sempre com os mesmos problemas. Uhum. Ou as pessoas reclamam sempre do mesmo líder. Então, dar a voz não é só importante pelo sentido de empoderar o colaborador dentro da organização, é importante para a organização. Ela enxerga isso com um viés de vantagem para ela também. Uhum. E não tem nada de errado, eu acho que isso é importante. Mas o grande diferencial vai ser que cultura de empresa você quer fazer. Por exemplo, lá na Feeds, era nossa cultura ouvir o máximo os colaboradores. Então, a gente rodava pesquisa de engajamento a cada 3 meses, que é uma pesquisa de clima, né? A gente rodava avaliação a cada 4 ou a cada 6 meses. Todos os gestores eram obrigados, vamos dizer assim, rodar uma one-on-one a cada 30 dias com todos os seus liderados diretos. Então, isso permite a gente estar ouvindo os colaboradores, recebendo feedback e evoluindo como pessoas, como colaboradores e como liderança também. Uma dúvida que eu tenho sobre 1 para 1 é aquela reunião que o gestor faz com os seus colaboradores. Tem um limite de subordinados para um gestor? Tem, assim... É aquele negócio, né? Tem o do Jeff Bezos que ele fala assim, nunca queria um time maior que 2 pizzas não possa alimentar, né? Mas na experiência própria, a gente entendeu que 7, entre 6 e 8, 10 pessoas pode ser... Vai depender muito da função, né? Uma função mais operacional, às vezes é mais fácil tu ter várias pessoas ali e um coordenador coordenando 8, 10, 12 pessoas. Em funções mais estratégicas, quando tu tem muita gente, é complicado, porque envolve, sei lá, muita criatividade, é um trabalho muito diferente, tu precisa estar um pouco mais próximo e tudo mais. Mas a gente sempre tentou manter esse, a gente chama de span of control, né? A quantidade de pessoas que estão embaixo de uma liderança, na faixa de entre 6 e 8, funcionou super bem. Apesar que tem pessoas como o CEO da NVIDIA lá, falou, cara, não faço one-on-one com ninguém, eu tenho 37 liderados diretos. Mas tá funcionando para ele, pelo jeito, né? Claro, aí, de novo, aí vai de qual que é o perfil da tua empresa, que tipo de pessoas tu consegue contratar. Ele consegue contratar os melhores profissionais do mundo. Uhum. Pessoas totalmente autodidatas, que trabalham sozinho, que são muito inteligentes, realmente fora da curva, e que sabem lidar bem trabalhando individualmente, coletivamente, e realmente os A-players, assim, os melhores, né? Agora, a realidade de uma startup não é essa. A realidade de uma startup é dinheiro enxuto, tá sempre controlando as contas, né? Então, a gente fez, conectando essa ideia da cultura da empresa, das one-on-ones, eu falei um pouquinho de OKR e tudo mais, a gente sempre olhou para a cultura da empresa como um diferencial estratégico. Uhum. O que é estratégico nesse sentido? Eu vou criar um diferencial competitivo pela nossa cultura. Então, por exemplo, a nossa taxa de turnover sempre foi abaixo do mercado. Uhum. E a minha dificuldade... A gente nunca teve dificuldade em abrir vaga e fechar vaga. Tipo, vamos abrir uma vaga, será que a gente vai conseguir fechar? Não.
Desenvolvimento de software, pandemia, desenvolvimento de software. Contratamos super bem, sabe? Porque a gente tinha um employer brand muito forte, a cultura da empresa era muito forte, então isso nos ajudou. Isso para mim foi estratégia. Eu não precisava pagar 20 mil para um desenvolvedor, porque com 10 mil eu contratava pessoas muito boas que queriam trabalhar nesse tipo de cultura. Que legal, Bruno. Bom, quantos colaboradores vocês chegaram a... 190 colaboradores. 190 colaboradores, isso em 4 anos, 5 anos? 6 anos de empresa. No 6º ano foi quando eu saí, né? Foi o pico de número de colaboradores. Que legal, que legal. Vamos lá, então eu vou continuar nessas minhas dúvidas sobre o mercado de gente, gestão, RH, porque você emergiu nesse mercado, mas naturalmente você virou uma autoridade. Você construiu uma das empresas mais relevantes de Santa Catarina, vendida para TOTUS, e você domina, você teve que entender e se aprofundar no mercado. Mas o que de fato fez a Feed? Qual foi o problema? Quando vocês começaram lá, a Feed surgiu como e surgiu para quê? Uma vez que você já trabalhava na Agora, isso, conhecia os pontos e já era um gestor e via dificuldades de fazer a gestão da tua equipe. Para que começa a Feed resolvendo qual problema? A Feed ela começa resolvendo o problema de engajamento dos colaboradores. Mas inicialmente do ponto de vista do gestor. Como é que um gestor consegue manter a equipe engajada? Se perguntar para a maioria dos gestores, e claro que engajar, pessoal, a gente está falando aqui, parece um termo muito genérico, né? Eu vou tentar especificar daqui a pouco. Mas se perguntar para a maioria dos gestores, falar, cara, meu colaborador não está entregando o resultado que ele deveria. A maioria dos gestores tem alguma reclamação sobre a equipe em relação a isso. E um dos problemas é que ele não sabe onde é que está o problema, ele não consegue medir onde é que está o problema, ele não tem ferramenta técnica de gestão de pessoas. Não é só sobre liderança. Eu gosto de diferenciar bem liderança e gestão. Tá. Gestão tem caixa de ferramenta para te identificar. Por que a pessoa está entregando menos do que ela deveria? Ou, né? Então, vou dar um exemplo de uma ferramenta aqui, pessoal. Sempre que um colaborador não está entregando o que você acredita que ela deveria estar entregando, basicamente, se a gente for reduzindo todas as possibilidades, a gente vai cair em 2 motivos. Uhum. Um ele não tem conhecimento técnico para fazer aquilo, ou ele não está motivado para fazer aquilo. Uhum. Então, esse é o resumo. No final das contas, são sempre esses 2 motivos. Então, se você olha para essa mentalidade, né, para esse modelo mental de identificar um problema, você vai olhar para o Leandro e falar, cara, o Leandro faz um mês que não está entregando tudo que ele entregou. E eu sento com ele, já sabendo que é uma dessas 2 coisas, eu vou tentar entender. Uhum. Onde é que está o problema? Putz, eu botei um desafio muito grande para o Leandro resolver aqui. Talvez ele ainda não tenha o conhecimento técnico suficiente para fazer isso aqui. Então, eu preciso ajudar ele, ou preciso transferir o projeto e tudo mais. Ou não, pode ter acontecido uma coisa pessoalmente com o Leandro. Ou ele, cara, não está mais motivado, não está mais encaixado. Então, esse é o tipo de ferramenta que a maioria dos gestores não foi treinado a ter. Não tem uma caixinha de ferramenta, de entender. Eu vou falar das tradicionais de RH, de avaliação de desempenho, pesquisa de clima, pesquisa de liderança, gestão de metas, né? Os gestores não sabem fazer gestão de objetivos e metas. Não sabem o que é OKR, não sabem o que é quadro X, não sabem o que é metas SMART, não sabem o que é gerenciamento pelas diretrizes, nunca leram um livro do Falcone. Total. Né? Então, mas caiu na função de gestor. E Total. Aí não necessariamente está preparado para fazer aquilo. Né? E vocês começaram a resolver este problema já com tecnologia? Já com tecnologia. Isso é um ponto legal. Porque quando eu falo de estratégia, eu falo, eu entendi essa dor. E eu decido, como é que eu resolvo essa dor? Isso para mim é estratégia no mundo dos negócios. Que é decidir o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Uhum. Então eu poderia ter montado uma escola de educação, eu poderia ter criado uma consultoria, eu poderia ter criado cursos gravados, eu poderia ter virado, sei lá, mentor, enfim, ter estudado mais, virado mentor. Tinha várias possibilidades. Mas como eu era do ramo de tecnologia, para mim fazia mais sentido tentar resolver isso através de software, através de tecnologia, né? A sacada é que quando a gente para de mirar o gestor e mira o RH, a dor era maior. Porque se eu tivesse que vender gestor a gestor por empresa, cara, ia ter penado muito, né? Uhum. Quando a gente dá um zoom out assim, e olha um pouquinho mais para fora, com a visão um pouquinho mais ampliada, a gente entendeu que o RH tinha essa dor multiplicado por 10, 15, 20, 100 vezes, dependendo do tamanho da empresa. Boa. Né? Então, o CEO está cobrando um monte de coisa dentro da empresa e o RH não sabe como definir uma ferramenta, por exemplo, de gestão de metas institucionalizada dentro da organização. Uhum. Qual o melhor modelo de avaliação de desempenho? Com que frequência tem que rodar a pesquisa de clima? Quem que vai elaborar as perguntas? O que faz sentido para a minha empresa? Por exemplo, quando a gente entrou na pandemia,
A pesquisa de clima tradicional não fazia sentido. Imagina rodar uma pesquisa de clima tradicional a cada um ano na pandemia. Cara, a cada 2 semanas a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente, como uma startup, que estava olhando para isso o tempo inteiro, conseguiu ajudar bastante os nossos clientes. Né? Cara, e nessa tua trajetória, que você destaca, assim, qual é o teu ponto forte como empreendedor? Pô, pergunta dura essa. Difícil. Eu vou falar primeiro que eu não sou. Boa. Eu não sou visionário, eu não sou inovador. Eu sou a pessoa que entende uma dor de mercado, vejo que existem soluções e talvez eu vou conectar as soluções, porque o meu ponto forte vai vir de fazer gestão em cima disso. Entendi. Então eu sou... Talvez meu maior ponto forte seja ser um bom gestor, de pegar a oportunidade, aproveitar a oportunidade, saber direcionar, dar foco, definir meta, conectar pessoas boas, entender o perfil de cada um, conectar essas pessoas e fazer acontecer. Beleza, bom, bem interessante. Cara, agora você já era um bom gestor quando você estava empregado. Acho que sim. E você estava crescendo. Como é que... E tem um monte de gente nos ouvindo aqui que acha bem legal ter uma startup, mas está aí com um bom emprego. Imagina, você era muito novo, era um talento crescendo. Uhum. Como é que foi lidar com o barulho assim, cara, eu vou pro game? Como a situação da vida, assim, né? Ela se faz presente e pode fazer diferença para tomar de decisão. A Fernanda, minha esposa, ela é muito pé no chão. Muito pé no chão. Eu sou a pessoa que gosta mais de arriscar um pouco mais. Vou dar um exemplo simples, restaurante. Eu gosto de experimentar uns pratos diferentes. Já que eu tô, sei lá, viajando num restaurante que eu nunca fui, eu gosto de pegar um prato diferente. Ela vai pegar o prato que ela sabe que ela vai gostar, né? E ela vinha estudando para concurso e um ano antes, a gente fundou a empresa em 2018, em 2017 ela passou no concurso, acho que em fevereiro de 2018 ela começou a trabalhar, então ela estava concursada. E isso foi um alívio pra gente como família, a gente não tinha filhos na época ainda, então tá, agora tu tá garantido no teu emprego, então eu posso tomar um pouco mais de risco aqui e aí a gente vai seguir, beleza? Beleza. Então tá, a gente fez os nossos combinados ali de casal, né, que assim, a gente tem um ano para fazer dar certo, se não der um ano, se não der nenhum, a gente volta pro mercado de trabalho. Então acho que isso é um ponto legal de contar aqui. O pessoal fala que empreendedor é corajoso, né? Não, vai lá, faz acontecer. Eu não gosto dessa visão. Boa. Eu acho que a coragem ela é importante, mas mitigar risco é uma habilidade do bom empreendedor. Boa. Então, eu sei que, eu vou largar meu emprego aqui. Quais são os riscos possíveis? Por exemplo, quando eu larguei tudo, eu trabalhava na área de tecnologia. Cara, Floripa, tecnologia, tá bombando. Assim, qual que é a probabilidade de eu ficar desempregado? Muito pouco. Então beleza. Se esse é um medo, dê um check aqui que tá mitigado aqui. Tem um monte de gente, meus amigos estão todos trabalhando, provavelmente vou conseguir um emprego. Boa. Eu vou ficar 12 meses sem salário. Tem uma reserva? Ah, não tem mais reserva, mas tem um carro que tu pode vender, qual que se der apertar? Tem. Ah, então tá, beleza. Então, acho que o plano é mitigar os riscos. Boa. Esse negócio de vamos jogar do prédio e vamos ver o que vai fazer. Tem muita gente que fala, acho que até tem um texto do Stallone falando que ele não gosta de planos B. Eu já penso um pouco diferente, né? Eu acho que, por exemplo, no tênis, normalmente quem saca muito bem é porque o segundo saque também é bom. Então, assim, ele treinou muito o segundo saque para ter muita confiança no primeiro saque, né? Então, eu vou montando um plano B mais ou menos estruturado para poder tomar mais risco, me aprofundar no plano A. Que legal, cara. Bem interessante a visão. E logo no início você arrumou um sócio, o Gabriel. O que vocês tinham de complementariedade? Por que você escolheu o Gabriel como sócio? Não é nem complemento, nós somos diferentes, assim. Tá. Ou seja, na verdade tinha tudo de complemento, né? Eu sou uma pessoa muito analítica, né? Essa mentalidade de tecnologia, analítica, gestão, meta, prazo, timing e tudo mais. E o Gabriel, e eu vou dar uma generalizada, que o Gabriel é publicitário. Então, aquela pessoa que, cara, gosta de fazer barulho, ele é uma pessoa muito mais energia do que eu. E ele tinha essa bagagem de marketing digital. Né? Então, o complemento foi, cara, eu crio o produto e cuido da operação e tu ajuda o mundo a conhecer esse produto que a gente está criando. Né? Mas aí faltava uma terceira, tá faltando alguém aqui para ajudar a fechar esse ciclo, assim, né? E que a gente foi percebendo ao longo do tempo, a gente ficou um ano, assim, cara,
tu não é um bom vendedor, velho. Desculpa, eu também não sou, a gente foi sofrendo nisso. E aí depois entrou a Rafa como complemento da sociedade, né? O pessoal fala dos 3 Hs, né? Do hacker, o hipster e o hustler, né? Então acho que no final das contas a gente não sabia disso na época, mas acho que acabou naturalmente acontecendo. Uma pessoa de produto, uma pessoa geradora de demanda e uma pessoa que converte, que faz as vendas. E realmente eu vejo esses 3 Hs aí no time de vocês. Olha só, tem um lugar que você encontra um monte de empreendedor com bagagem, com tradição em empreender em tecnologia. É na Águia Leão. Águia Leão é uma comunidade para quem empreende em tecnologia, tem uma startup, tem uma software house, tem um serviço que usa tecnologia para escalar. Aí imagina você estar lá do lado de um monte de Bruno, um monte de cara fera que vai poder trocar uma ideia com você e compartilhar desafios. Você encontra todas essas pessoas na Águia Leão. Tá aí com o desafio de empreender. Quer empreender em tecnologia? Tua empresa tem que dar um salto a mais. Você vai buscar ajuda com a Águia Leão. Para quem nos ouve aqui na Jovem Pan News, eu vou chamar o break, o intervalo comercial. E quem nos acompanha nas plataformas digitais, eu continuo o papo aqui com o Bruno. Bruno, cara, sensacional a trajetória, tudo que vocês fizeram. Na realidade do empresário médio, né? O cara que não é o Jeff Bezos, o cara que não é a NVIDIA, o que normalmente mais dói em RH? Não saber o clima da empresa, não saber como é que está o desempenho da equipe. Por que a gente não bateu a meta? De crescimento, de lançamento de produto, onde é que estão essas respostas, né? Ou numa empresa de alto crescimento, às vezes é criar o pipeline de contratação. Então acho que vai depender do estágio da empresa, da maturidade da empresa, né? Porque uma coisa é contratar 2 pessoas por mês, outra coisa é ter que contratar 20 por mês, às vezes, outra coisa é contratar 200 por mês, não é? Pessoas altamente capacitadas. Então vai muito do desafio, da maturidade da empresa, daquela necessidade. A partir do momento que chega num momento de empresa que você está crescendo 20% ano a ano, as coisas ficam um pouco mais fáceis em relação as coisas já estão mais estruturadas e tudo mais. Agora, quando você está crescendo 500%, 300% ao ano, independente do teu tamanho, porque é proporcional, né? Então, tu tem 100 funcionários, tu tem que levar para 200, por exemplo, que a gente fez isso, de 100 para 190, alguma coisa assim. Tudo isso, né? Então, aí tu tem que contratar, implantar, cuidar do clima das pessoas que ainda estão, aí entra gente que conflita com as pessoas que estão, a cultura tem que ser mais forte. Cada pessoa que entra na empresa, ela meio que altera um fator da cultura, né? Então, mas a resposta básica aqui vai depender realmente da maturidade. Mas uma coisa que eu não descartaria em nenhum, se eu criasse um fundo de private equity ou entrasse como gestor e entrasse numa empresa, a primeira coisa que eu iria olhar é gestão de objetivos e metas, pesquisa de clima e avaliação de desempenho. Muito bom, muito bom. Ô Bruno, vamos lá. Então, um outsider, um cara que olhou o mercado de fora, viu uma maneira de disruptar, começou olhando para as dores dos gestores, viu que tinha um tamanho de mercado maior quando falava de RH, encontrou um sócio, teve a percepção que precisaria de uma terceira pessoa, formou ali o que a gente chama dos 3 Hs, que é o cara que cuida de tecnologia, produto, o cara que gera demanda, comunicação, marca, e a pessoa que vende. E aí começa muito bem a Feeds atuando no mercado. Empreendedorismo não tem uma regra de bolo. Tudo em gestão. A gente acabou de falar que cada empresa e cada empreendedor vai ter o seu trajeto. O que foi mais difícil na Feeds? A pandemia foi um susto enorme. A pandemia foi um susto enorme. E apesar do susto, eu acho que foi onde a gente conseguiu ultrapassar talvez grande parte dos nossos concorrentes, porque o nosso plano de ação na pandemia foi muito forte, foi muito bem elaborado, foi muito bem estruturado. E talvez o maior, e falando um pouquinho de erro, né, indo nesse sentido da pergunta, a gente não cometeu nenhum erro gigante dentro da empresa. Isso foi muito bom, porque quando tu comete um erro, tu perde muito tempo, né? Então, assim, tu faz um trimestre ruim, tu não bate o número daquele trimestre, e como é receita recorrente,
Isso tem um impacto de empilhamento futuro muito grande, né? Então a gente não teve nenhum trimestre ruim, a gente não teve nenhum erro. Nossa, aqui a gente vacilou, perdemos 3 ou 6 meses. Então, nesse sentido, não. Mas uma coisa que eu demorei para entender, a gente demorou para entender, a gente era muito mão fechada assim, nas contratações e tudo mais. Vou puxar a sardinha para mim nisso, assim, eu cuido bem do dinheiro pessoal e da empresa. Mas foi demorar para entender que contratar pessoas boas de verdade, pessoas mais experientes, fazem muita diferença. Boa. Então teve um caso lá que eu lembro que eu tinha uma vaga lá que era para liderar uma das nossas equipes. Eu vou tentar falar dos valores, mas faz 5 anos, né, pessoal? Então, mas sim, era uma vaga de 15 mil e a pessoa queria 20. Eu falei, cara, não tenho 20, velho. Não tenho, realmente só tenho 15. O cara falou, não, vai, por menos de 20 eu não vou. E aí eu fui para uma reunião, eu liguei para um dos nossos investidores, né? E os caras falaram, esse cara eu conheço, esse cara é bom. Se vira e arranja os 20. Boa. E eu, beleza, vou tomar um risco aqui, vou me virar. E foi uma das melhores decisões. A decisão foi boa e o aprendizado foi bom. Porque assim, 6 meses depois eu precisei de uma vaga semelhante. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eu falei, não, beleza, isso aqui eu já aprendi, tá certo. O cara quer 20, eu vou pagar 20 para ele e eu me viro. Porque as pessoas boas se pagam, as pessoas boas, além de fazerem muito bem o seu papel, elas contribuem com o background que elas têm, que vão te dar outra visão do negócio, né? E isso é para todas as áreas. Falando de posição de liderança, mais um desenvolvedor. Eu lembro que eu estava fazendo uma mentoria, inclusive com o Guise, da RD. Eu falei, Guise, tu conhecia esse problema? E ele matou, assim, 10 segundos a charada. Ele falou assim, desses 20 pessoas que tem no teu time de desenvolvimento, quantos são sênior, pleno e júnior? Eu falei, sei lá, 1 sênior, 4 pleno. Ele falou, pode parar, velho. Tá aí, não dá. Essa proporção de gente que tu tem pelo menos, sei lá, 4 ou 5 sêniors para eles poderem dar isso tudo. E aí foi isso que a gente fez, sei lá, 6 meses depois a empresa, na área de tecnologia era outra. Muito bom, cara, muito bom. Coragem para crescer. Eu acho que é tema de casa aí de todo mundo que nos ouve. Coragem para crescer. Cara, e quando que você teve mais coragem, assim, na Feeds? Já que a gente falou de coragem, né, além das contratações que você falou, quando que você falou assim, cara, a Feeds não é mais um projetinho, uma startup, eu não tô mais no risco de voltar pro mercado. Essa empresa aqui vai crescer. Quando que você teve essa percepção? Tudo na Feeds foi muito rápido, né, Leandro? A gente saiu de 10 mil de MRR para 1 milhão em 3 anos. Legal. Então, assim, às vezes não dá tempo de assimilar muita coisa. De MRR. 1 milhão de MRR. Ó, galera, MRR é receita recorrente. Significa que cada mês a empresa faturava 1 milhão, que é muito para uma startup do nosso sistema. A gente saiu de 100 mil de receita recorrente mensal para 1 milhão de receita recorrente mensal em 36 meses. Muito bom, cara. Sem investimento externo. Esse é um ponto legal. Assim, a gente levantou 700 mil reais com alguns anjos no segundo ano, na entrada do segundo ano, mas é totalmente irrelevante perto do tamanho que a gente já estava, né? Então, assim, o momento de coragem foi que numa dessas jornadas, acho que a gente estava com uns 500 mil de MRR, mais ou menos, a gente pensou que era o momento de a gente levantar uma rodada de investimento, um seed, alguma coisa assim, levantar uns 2, 3 milhões, entre 2 e 5, alguma coisa assim. E a gente encontrou um fundo que acreditava na nossa tese, que não era uma tese de vender por 1 bi. Sim. Era uma tese de, cara, o nosso negócio é B2B, o mercado B2B brasileiro não é enorme para RH, a gente tinha coerência nisso, a gente sabia disso. Provavelmente a gente deve sair, sei lá, 80, 100 e poucos, né? Talvez uns 200, alguma coisa assim. Então a gente precisava de um fundo que acreditasse numa tese B2B de alguém que cresce 5% mês a mês, alguma coisa assim, não alguém que vai. E a gente encontrou um fundo muito legal. E sabe quando tu tem um sentimento, fala, cara, não é por ali? E a galera, não, mas aí, pô, a gente vai botar esse dinheiro, vai ficar tudo mais tranquilo, que a gente vai poder respirar. Porque startup, assim, né, tu fecha a conta no mês, paga o salário, paga as contas, tu olha o caixa, tá vazio, né? Então, a gente tava nesse momento, pô, ia botar, sei lá, 2, 3 milhões no caixa, a gente ia conseguir dormir um pouco mais tranquilo. E eu falei, cara, mas a gente vai se diluir, né? Nós vamos diluir a empresa, eu vou diluir, sei lá, 10, 15%, vai diluir 10, 15%, todo mundo tá aqui vai diluir 10, 15%. Falei, não, eu vou arranjar esse dinheiro de algum outro lugar. A gente vai vender mais, a gente vai apertar um pouquinho mais aqui. E 6 meses, olha que loucura, 6 meses depois disso, a gente já estava falando de M&A. Que legal, cara, que legal. Pá, que presente, Bruno. Ó, quem nos ouve, o Bruno descreveu aqui
toda a jornada de quem começa uma startup. 3 fundadores resolvem um problema, entram no mercado, começam a entender o mercado e a vender produto. A receita vai crescendo todo mês, porque startup boa é startup que consegue vender. E aí ele falou que ele teve os investidores anjos, as rodadas iniciais, que dilui. Imagina que é uma pizza, um pedacinho dessa pizza vai para os investidores. E todo fundador ele tem esse sonho de conseguir um fundo de venture capital que vai botar muitos milhões num mito que a vida vai ser muito mais fácil. Só que na verdade você falou bem, você está incorporando um sócio. E aí você fala um negócio bem interessante. Se eu tivesse colocado esse dinheiro para dentro, eu estaria mais diluído, ou seja, o teu pedaço da pizza seria menor. Logo na frente veio a possibilidade de vender a empresa. Como que foi isso, cara? Como é que um dia ligaram lá e falaram, não é Disque Pizza, é Disque Empresa aqui, queremos comprar vocês, o que aconteceu? É um pouquinho mais complicado que isso. Pô. Mas quando a gente começou a passar, a gente estava crescendo muito rápido, a gente estava chamando a atenção do mercado e tudo mais. Quando a gente chegou perto de 1 milhão de receita recorrente mensal, começou, eu não sei quais indicadores o pessoal foi procurando no LinkedIn, mas começou a pipocar muita gente querendo falar comigo. A gente quer conhecer, nós somos uma boutique de M&A, nós temos potenciais compradores olhando para o mercado de RH, vamos conversar. E aí, coincidentemente, nesse mesmo ano, eu fui para o Web Summit em Portugal. Legal. Estava em Lisboa, inclusive pelo Sebrae, né, falando da comunidade aqui, nós fomos pelo Sebrae. E lá eu conheci uma pessoa da TOTUS. E a gente conversou bastante e tal. Naquele momento não sabia necessariamente que eles estavam com essa tese aberta, mas lá foi o meu primeiro relacionamento com a TOTUS. A gente contratou uma boutique de M&A. Então, quando a gente começou a sentir pressão de que a gente está no timing, a gente já está chegando num tamanho onde as empresas têm tese de compra, que normalmente, pessoal, não sei se estou bem desatualizado, mas assim, 15 milhões de faturamento, alguma coisa assim, né? O pessoal já começa a olhar. A gente estava nesse trajeto. A gente contratou uma boutique de M&A. O que é isso? São pessoas especializadas em fazer transações de fusão e aquisição de empresas. Então, eles têm relacionamento com quem compra, eles têm relacionamento com advogados, eles conseguem te ajudar a montar uma tese, te preparar para aquele momento que é o roadshow, que é você sair apresentando para potenciais compradores. Então, nós passamos por todo esse momento, a gente estava ali com uns 800, 900 mil de MRR, de receita recorrente mensal, crescendo muito rápido. E aí, então, a gente contratou essa boutique e essa boutique nos ajudou a preparar para a venda, né? E aí, nós fizemos um projeto super legal, assim, a boutique ajudou demais, fazer um negócio estruturado, né? Abrir, olha, vocês têm até data tal para mandar uma proposta. Aí a gente fez roadshow, né? A gente apresentou a feeds, mostra os números, mostra o produto, tira dúvidas, aí o pessoal faz um monte de pergunta, né? É exaustivo, né? Normalmente o CEO não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é ficar na operação e fazer o roadshow, que é um roadshow parecido de quem vai levantar investimento. Então eu dei uma afastada um pouco da operação naquele momento, mas valeu super a pena. E aí a gente estava num momento épico, isso foi em 2022, isso era fevereiro, março, os meus 2 maiores concorrentes no Brasil levantaram 500 milhões de reais. Pessoal, não é 500 mil, não é 5 milhões, não é 50 milhões, são 500 milhões de reais cada um. Eu devia ter no banco, sei lá, 1 milhão, alguma coisa assim, né? E logo depois a gente passa por esse processo, conversa com todo mundo, aceita a proposta da TOTUS, vai para diligência, que leva uns 4, 5 meses. E nesse meio tempo, em 2022, a janela fecha. Muito bom. Né? Então foi meio que tudo que... Timing perfeito. Timing. Conspirou. Exatamente. Que legal. O Bruno, essa pergunta eu não te faria se você estivesse no meio da rodada com a TOTUS, né? No nosso mercado, a gente é muito discreto para não atrapalhar as negociações. Agora que já passou, tinha mais alguém de fato no pipeline para comprar? Tinha. Nós estávamos realmente num timing muito bom, os números da FIDS eram muito bons. Nós estávamos num momento de consolidação do mercado de RH. Né? Eu gosto de falar que o mercado de software, ele vive em ciclos. Faz pelo menos umas 3 décadas, que é o ciclo de bundle e unbundle, que é as ferramentas se unem, criam as suítes, né, que são os conjuntos de softwares, e daqui a pouco alguém pega um daqueles softwares e fala assim, não, mas eu vou fazer só aquele software melhor, né? Então, tem um monte de ferramenta aqui, vou criar só uma ferramenta de e-mail melhor.
Ou, vamos falando de RH, alguém vai olhar para feeds com TOTS e tudo mais e falar, cara, eu vou fazer só uma ferramenta de avaliação de desempenho melhor. E eu enxergava que a feeds foi construída entendendo que em algum momento eu chegava num ciclo de bundle de novo, ou seja, de agrupamento de novo. Então, a gente ia passar por um ciclo de compradores para definir. E os nossos concorrentes nenhum tinham sido adquiridos ainda. Então, a gente estava num momento muito bom. Né? Combinou time, enfim, pandemia, taxa de juros, tem vários fatores macroeconômicos que impactam direto esse tipo de decisão. Né? O quanto as empresas grandes estão dispostas a botar dinheiro e fazer esse tipo de aposta. Então, a gente conseguiu pegar e aproveitar esse momento. A gente recebeu boas propostas, inclusive, gosto de falar que a mais alta não foi a da TOTS. Nunca contei. Para quem... Legal. Aí, ó, então furo do Pantec. Mas o que a gente entendeu, e a gente acertou em cheio nisso, e eu falo com muito orgulho de ter escolhido a TOTS como parceiro, porque é um parceiro, porque eles também estão arriscando, comprando, eles não conhecem a gente, por mais que a gente tenha boa índole, a gente sabe que nós temos boa índole, né? Assim como eles também sabiam que eles tinham, mas na hora que tá um monte de advogado na mesa, cada um puxando sardinha pro seu lado, fica naquele impasse, né? Mas a parceria com a TOTS foi sensacional, foi super certeiro pros dois lados. Mas se não era o maior número, o que foi determinante? Quem era o player. O quão sério era o player, o tamanho do player, né? Então, isso foi muito... As pessoas que estavam com a gente negociando, não os advogados nesse caso, mas sim, quem seria a minha liderança lá dentro, como é que é o time de VPs, né? Tive a oportunidade de falar com o Gustavo Bastos, que é vice-presidente lá de tecnologia da TOTS, com o Denis, que é o CEO, né? E a gente se deu muito bem. Sim. Os três do lado da Feeds, com eles todos, né? E com toda a equipe que fez o M&A também lá da TOTS. Então, essa parceria foi muito importante. É bem importante o que você está falando, porque muita gente entende que a hora que vendeu a empresa, é igual o teu apartamento. Você vendeu e aí tchau, nunca mais entra lá dentro. Nesse mercado tem o que a gente chama de earn-out, que é esse período que você faz a venda, mas você tem que fazer a passagem de bastão, com metas. Conta, assim, como foi o earn-out de vocês com a TOTS. A TOTS fez uma aquisição de 60% da empresa, com uma obrigação de compra de 40% no final de 2 anos e meio. Né? E aí, o quanto a empresa vai valer para a compra daqueles 40% é relacionado a metas. Isso é bem comum no mundo de M&A, né? Então, na verdade, estava começando um outro jogo. Tu assina ali, cai um pedacinho do Pix. Um pedação, né? Porque público, caiu 60 milhões para vocês. 66 milhões. Um pedação, pessoal. Tira os investidores, porque daí limpa o cap table, né, pessoal? Então, assim, a gente tinha investidores, limpa todo o cap table, a empresa segura uma grana como uma retenção por segurança, tira os colaboradores que tinham também participação na empresa. Mas todo mundo que vende normalmente entende que a grande virada da vida financeira está no earn-out. Porque não tem, por exemplo, os 40% ficaram por sócios. Não tinha mais cap table, isso é mais comum. Uhum. Né? Então agora a luta é o quanto que a gente vai conseguir fazer esse 40% valer. Uhum. Porque eles podem valer menos que 110 milhões. Sim. Inclusive isso é o mais comum. As pessoas não conseguirem atingir earn-out. Porque a gente está naquela animação, aquele êxtase de falar, não, a gente vai continuar crescendo na hora que a gente fizer parceria com a TOTS nesse caso. A gente vai vender o triplo todo mês e as pessoas fazem umas projeções absurdas e combinam. Cara, em vez de vender, hoje a gente vende 50 mil, mas contigo a gente vai vender 200. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, esse é um grande erro do pessoal que faz. A gente não cometeu esse erro. O nosso plano foi um plano muito, muito bem calculado e recalculado ali. Walter tu perguntou qual que é a minha habilidade, talvez seja essa de, cara, nesse momento ser pé no chão, olhar vários pontos de vista de negócios, entender o mercado, olhar a visão, né? Juntar macro e microeconomia ali num caldeirão e tentar fazer uma previsão. E do outro lado, o comprador de ser muito justo de entender, cara, que dá para fazer, o que não dá, que não adianta achar que vai virar 30 dias depois da fusão, da compra, né? Que o time de venda deles vai sair vendendo nosso produto, que isso demora e tudo mais. Então, acho que essa maturidade de ambos os lados fez uma parceria muito boa. Bruno, vamos lá. Você já declarou aqui que, inclusive, não foi a oferta que tinha o maior número. E a gente acompanhou a construção da Feeds e a gente sabe quão ético vocês foram o tempo inteiro. Não,
Ninguém no mercado vai lembrar de algum episódio da Feeds onde vocês não tenham sido éticos. Conheço os teus sócios, pessoas extremamente bem recomendadas também. Então, não entende mal a minha pergunta, porque ela a gente tem que ter a cultura de valorizar quem tem uma jornada como vocês. Cara, mas aí o dinheiro cai na conta, compra o earnout e um dia você fica rico. Como é ficar rico, cara? Cara, é bem doido, né? Mas assim que a gente fechou o M&A mesmo, um dos meus investidores mandou uma carta que o Guilherme Benchimol tinha mandado pro time dele. E a carta, não vou lembrar do texto, mas assim, coloque todo o dinheiro no banco, deixa o dinheiro rendendo, não toque, não compre nada, não compre carro, não compre casa, não faça nada louco. Talvez pegue um avião, vá viajar, né? Não é comprar um avião e viajar, pega um avião, vai viajar com a tua família, comemora. Ele fala sobre comemoração, mas não em alocação de capital. Boa. E eu segui exatamente isso. Eu botei o dinheiro investido, e levei um tempo para começar a entender o que dava para fazer, o que não dava para fazer com esse dinheiro, né? E aí, aos poucos, a gente foi fazendo, eu e minha esposa, a gente sentou e falou, olha só, isso aqui é tudo dinheiro, olha só os últimos 6 meses, o quanto rendeu, olha que legal. Então vamos, em vez de gastar o nosso montante aqui, vamos gastar só o que vai render, pode ser, né? Então a gente vai entendendo quanto vai dando de dinheiro e tudo mais. Então a gente tinha um terreno, a gente construiu uma casa muito bacana. Aí o terreno do lado foi à venda, eu falei, beleza, tenho dinheiro, posso comprar. Comprei o terreno do lado também, né? E aí a gente vai entender. Mas eu continuo sendo mão de vaca. Boa, parabéns. Cara, e aí, cara, onde que você se paga? É na segurança de que, seja num país como o Brasil, você sabe o que vai acontecer com o futuro do teu filho, em ter a quantia lá para ficar olhando o extrato e falar, dei certo, contar para os pais que, o projeto de vida deu certo. Onde que paga a conta para você? Em muitos aspectos. Vamos começar pelos pais. Eu acho que os pais olharem para um filho, né? E falar, cara, talvez realizando o sonho deles, ou talvez a alegria de ver um filho realizando o próprio sonho, né? O sonho do filho mesmo, que era o meu caso, de empreender e ser bem-sucedido no empreendimento. Essa é uma visão. A outra visão é poder ajudar todo mundo que está perto. Então, eu fiz isso muito bem, de todo mundo que está perto de mim, da minha família, minha irmã, irmã da minha esposa, os pais, nossos pais, né? Então, todo mundo está super bem e ser uma referência na família de que, cara, galera, não é para ninguém mais passar perrengue, né? Não... Então, e aí depois foi construindo, e aí estou contando como eu fiz, né? Tenho conhecidos que ganharam bastante dinheiro e não ajudaram ninguém também. Ou assim, ajudaram com o que sobrou, né? Do tipo assim, cara, comprei minha Ferrari, aí sobrou um dinheiro, agora eu vou ajudar alguém. Eu tenho feito, e a Fernandes tem feito um movimento bem diferente, que é a gente ajuda todo mundo, né? Porque não faz sentido eu morar numa casa maravilhosa e ter alguém perto de ti que não tem casa. Boa. Faz para nossa convicção, para nossa crença, né? Então a gente tem feito nesse sentido, e às vezes eu tenho uns amigos que são mais velhos e ficaram mais ricos mais cedo, que eles me puxam e mostram uns brinquedinhos diferentes de vez em quando, mas aí a gente vai brincando também, vai aprendendo a lidar com tudo isso. É isso aí, dá vontade. Cara, e hoje você ajuda empreendedores, conta um pouco, aqui estamos batendo os nossos 49 minutos, mas quero saber como que você consegue ajudar o legado. Eu entendi que o grande desafio do empreendedor, eu vou falar de duas coisas que eu sofri, eu entendi como empreendedor, como CEO e empreendedor. E que eu aprendi rápido, eu executei rápido e eu quero transferir isso para a cabeça dos outros problemas. Os maiores desafios de um CEO, dos co-founders de uma empresa, é mentalidade. Primeiro, mentalidade. A pessoa não está com a mentalidade correta para aquele desafio que ela está enfrentando. Às vezes ela tem uma super oportunidade, tu falou de coragem para crescer, ela não está tendo coragem para crescer, para apostar em alguns momentos, porque não tem a resposta de tudo, né? Mas eu digo até de modelos mentais, de como resolver problemas, né?
diferenciar, por exemplo, problemas difíceis de problemas fáceis, decisões difíceis de decisões fáceis. Se tu não tem um modelo mental para isso, toda semana tu vai ficar sofrendo tomando decisões, né? Saber quais decisões tomar, né? As pessoas às vezes gastam tempo tomando decisões muito pequenas. Esse dia eu estava vendo um exemplo. Se tu não tem que tomar uma decisão se tu deve ou não tomar cafezinho, custa R$5, R$10. Tu tem que decidir se a tua empresa deveria estar no interior de Santa Catarina ou em Florianópolis. No interior do Brasil ou em São Paulo. Essas são grandes decisões que vale a pena realmente tomar teu tempo, tomar a decisão, porque isso vai impactar, né? Aonde tu vive, e aí até falando como pessoa física aqui, que também somos, né, Leandro? Além de empreendedores, com quem você vai viver a sua vida, com quem você vai casar, aonde que você vai morar, são decisões que vão mudar drasticamente o rumo da tua vida inteira. E esse tipo de decisão também acontece no mundo dos negócios. Então, mudar a mentalidade do empreendedor é uma coisa importante, que eu trabalho nessa mentoria. O segundo ponto é servir como... Sabe quando tu vai jogar boliche, tem aquelas canaletas que tu sobe, tu aperta um botãozinho lá, a canaleta sobe? A canaleta não te garante que tu vai fazer um strike, mas só o fato de tu não perder a jogada já vai ajudar demais. Porque quando tu erra nesse mundo, tu perde 3, 6 meses, às vezes 1 ano, por alguma coisa que alguém já tinha visto e já tinha passado por aquele caminho e sabia como fazer. Muito bom, cara. Tem um monte de gente aí que precisa dessa canaleta. A gente falou muito aqui de meta, de governança. Deu para ver na trajetória do Bruno que ele sempre foi um founder que olhou para a gestão. Como é que tá a contabilidade da tua empresa, especialmente as empresas de tecnologia? Fica aqui o meu recado, Softcom. Softcom hoje, a melhor contabilidade que nós temos aqui no ecossistema para ajudar fundadores de empresas de tecnologia. Então não perde tempo, olha lá para a tua contabilidade, vê o que pode melhorar, liga para a Softcom, que a Softcom vai te ajudar. Brunão, com todo esse legado, cara, como é que a galera te acha aí? Vai ter um monte de fundador me ligando aqui pedindo teu contato. Deixa a turma te acessar aí. Eu sou bastante ativo no LinkedIn, então se procurar Bruno Machado Soares no LinkedIn, vai me encontrar. Pode ser no Instagram também, @Soares_Bruno. Eu gero menos conteúdo no Instagram, ali tem mais coisas de as viagens, mais a parte divertida da vida, vamos dizer assim. Mas no LinkedIn eu escrevo bastante sobre liderança, gestão, tecnologia, inteligência artificial. Bruno, parabéns. Feliz demais de saber que você construiu a tua história, deixou um legado e está ajudando mais gente ainda. Obrigado, Bruno. Valeu. Realização Jovem Pan News Florianópolis.